Bom dia para todos. Que bom que estamos reunidos aqui para termos um tempo de reflexão, de meditação. E nesse dia nós fazemos uma pausa no currículo normal dessa sala para olhar para o que Deus tem feito em nossa história. É muito bom termos um conhecimento histórico. É muito importante, além de alicerçarmos a nossa fé nas Escrituras, compormos o nosso conhecimento através da leitura e do conhecimento que a história também nos oferece. Isso nós aprendemos com a Bíblia, porque a maior parte do conteúdo da Bíblia é história, é narrativa histórica. Então, qualquer pessoa que ler a Bíblia vai entender que Deus se importa com a história e que Deus resolveu encontrar-se conosco na história, na nossa história. Quando Deus chamou Moisés e disse a Moisés para voltar ao Egito, Moisés havia saído do Egito há 40 anos então. Deus foi ao encontro de Moisés e falou com Moisés. E naquela conversa que Moisés estava tendo com Deus, pela instrumentalidade ali daquela sarça, daquele arbusto que estava pegando fogo, mas não desaparecia, Moisés fez uma pergunta a Deus: quem és tu? E a resposta que ele ouviu de Deus foi: eu sou quem sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa resposta que Deus concedeu a Moisés deixa claro que Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da nossa história. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso é tão óbvio que a Bíblia, em grande parte, seja história. Narrativas de como Deus se encontra conosco. O que Ele nos diz e o que Ele faz nesses encontros. Transpondo isso, então, para uma realidade acessória às Escrituras, porque as Escrituras são o fundamental para a nossa fé, mas há uma realidade acessória que acompanha as Escrituras, que é o conhecimento do que Deus continuou a fazer. E aí nós podemos recorrer a várias fontes históricas para tomar esse conhecimento, ter esse conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco do muito que Deus tem feito nesses 2000 anos de história. E então nós vamos falar, aproveitando a data, o dia de amanhã é um dia importante, porque nós lembramos que foi no 31 de outubro do ano de 1517, que
um movimento que Deus havia já construído e já estava nutrindo, teve o seu ponto decisivo, quando o Martinho Lutero fixou nas portas da igreja onde ele trabalhava uma chamada à conversa, ao debate, uma chamada à reflexão sobre o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, esse dia ficou marcado como o grande dia da reforma da igreja cristã. Rogério ou Priscila, eu acho que esse slide não é será que é o que eu vou usar na aula? Eu acho que é o que eu usei no culto, né? O primeiro slide da aula é diferente desse aí. Você pode ver aí para mim, por favor? Aquele pendrive que eu entreguei era o segundo arquivo. Era isso, obrigado. Obrigado. E dentro dessa perspectiva, nós vamos nos encontrar, né? Nós, da Igreja Presbiteriana. Quando nós pensamos nisso, quem são os presbiterianos? A primeira resposta que nós oferecemos é: nós somos cristãos, discípulos de Jesus, doutrinados pelos apóstolos e co-herdeiros da história da Igreja de Cristo. A resposta precisa continuar, porque nós somos cristãos protestantes, não romanos, mas distintos deles, chamados protestantes. Então, nossa história está vinculada a Martinho Lutero, ao que ele fez lá na cidade de Wittenberg, em 1517, e os chamados príncipes luteranos, que em 1529 promoveram esse protesto em favor das ideias evangélicas que Lutero estava defendendo. Então, os protestantes foram assim chamados por causa dessa reunião que teve nessa cidade de Speyer, na Alemanha, quando as ideias de Lutero estavam sendo julgadas, e então houve um protesto em favor dessas ideias. Então, por isso, foi dado aos seguidores de Lutero essa alcunha, esse apelido de protestantes. Bom, quando nós pensamos nisso, nós também oferecemos um terceiro momento da resposta, que é dizer que nós somos protestantes e reformados. E então a nossa história está ligada a esses nomes: a Ulricus Zwinglio, que viveu em Zurique e defendeu as ideias evangélicas do evangelho lá; João Calvino, que também fez o mesmo em Genebra; e João Knox, que também fez o mesmo na Escócia. Esse movimento já é chamado de a Segunda Reforma, porque ele tem um enfoque um pouco mais radical no sentido da interpretação bíblica que teve Lutero. Lutero, por ter sido um monge agostiniano e muito tempo ter se vinculado aos rituais litúrgicos e aos costumes da Igreja Romana, ele, apesar de ter rompido essencialmente na doutrina com os romanos, ele não conseguiu romper em muitos costumes com os romanos. Mas esses outros
reformadores já deram um passo além e romperam de fato, não só com a doutrina equivocada do dogma romano, mas romperam também com os costumes que Lutero não havia conseguido romper. Então, os presbiterianos são reformados, são também chamados calvinistas, porque nós compreendemos que João Calvino formulou uma proposta doutrinária bíblica. Ele compreendeu a Bíblia no seu todo e ofereceu uma explicação da mensagem toda da Bíblia. Então nós temos nos escritos de João Calvino informações importantes para a nossa interpretação da Bíblia, que ele mesmo nos ensina. E somos presbiterianos porque o fundador da nossa igreja é um escocês, John Knox, que no país onde ele vivia, ele promoveu essa reforma, esse rompimento da igreja romana, com a igreja romana, melhor dizendo, e no país dele, a igreja se tornou uma igreja nacional, protestante, reformada, chamada Igreja da Escócia. Só que essa igreja também se espalhou pela Europa, mas fora da Escócia não tinha muito sentido chamá-la Igreja da Escócia. Então, quando ela extrapolou as fronteiras da Escócia, chegou na Inglaterra, por exemplo, ela ganhou o nome de presbiteriana, porque era uma igreja governada por presbíteros. O modo de governo, então, acabou caracterizando essa igreja. E assim, consequentemente, ela foi para os Estados Unidos, para as Américas, veio para cá e, por fim, chegou no Brasil. Então, vejam que quem são os presbiterianos são cristãos protestantes e são cristãos protestantes e reformados. Na cidade de Genebra, nós encontramos esse muro chamado Muro dos Reformadores, e ele foi colocado lá em 1909, e o artista que fez esse muro foi o mesmo artista que fez aqui no Brasil o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro. O mesmo artista. E aqui esse muro é uma escultura enorme, estão lá retratados vários personagens da história protestante, mas o centro dele são essas 4 figuras, e são essas pessoas que estão em destaque, e todas essas pessoas tiveram um papel importante nesse movimento da chamada Reforma Protestante. A gente não tem tempo para ver muito sobre cada um deles, porque a gente quer tratar das ideias que formataram o que afirmam os protestantes. São 5 afirmações fundamentais que unificam os protestantes, todos os protestantes, e são essas afirmações que têm unificado o pensamento protestante no mundo. Há muitas vertentes do pensamento protestante, como nós dissemos, os luteranos têm ênfases e propostas, os reformados têm as suas próprias ênfases e propostas, mas o que unifica todos os protestantes no mundo, apesar das suas diferenças entre presbiterianos, metodistas, luteranos, congregacionais, os batistas chamados batistas reformados. Os batistas têm uma convicção histórica um pouco diferente da nossa, mas parte deles entende que pertence a esse ramo
da igreja cristã chamada de protestantes também. Não todos, mas alguma parte. Então essas são as ideias fundamentais e trabalhando um pouco em cima dessas ideias fundamentais, quando a gente afirma a verdade chamada solo escritura, ou somente a escritura, nós afirmamos que apenas as escrituras inspiradas por Deus, os 66 livros bíblicos, são a autoridade final e infalível na vida dos crentes. Embora se reconheça a autoridade da igreja na vida cristã, ela só é legítima quando está submissa às escrituras. A doutrina só é legítima quando é bíblica. Os protestantes respeitam a história cristã, pois enxergam nela os atos de Deus, mas reconhecem também os erros e as mazelas dos cristãos que agiam em nome de Deus, por exemplo, na época das cruzadas. Então, a nossa vida está estruturada, alicerçada em cima da revelação de Deus. Então, nossa conversa começa e termina aonde as Escrituras nos levam, né? Um outro ponto fundamental é esse: a vida para a glória de Deus. Todas as pessoas e todas as coisas existem para glorificar a Deus, o Criador. E a existência humana deve ser orientada para glorificar a Deus pessoal e publicamente, bem como usufruir a presença bendita do Senhor Deus em todo o tempo. Glorificar a Deus é o propósito final da vida eterna dos que são salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Então esse é um segundo postulado, que o ser humano não deve viver apenas para cuidar dos seus interesses, mas ele deve dar atenção, antes de tudo, aos interesses do seu Criador e Redentor. A terceira afirmação que une os protestantes é a centralidade de Jesus Cristo. Somente pelos méritos do homem perfeito, o Emanuel, Deus aceita e acolhe os seres humanos na sua presença. Outros intercessores são desnecessários e, de fato, empecilhos para o relacionamento com o Deus Trino. Fala, Nelson. É que hoje em dia, parece que a Igreja Católica está evidenciando muito Maria. Nessa época, por exemplo, quando falou aí somente Cristo, tinha essa evidência muito em Maria, nos santos? Sim, tinha bastante. Como é hoje? Maria, ela se tornou assim uma pessoa tão importante dentro do dogma romano, desde o concílio de Éfeso, que foi no ano 450 e pouco, se não estiver enganado. O concílio de Éfeso, de fato, trouxe Maria para dentro da Trindade, dentro do dogma romano, né? A igreja cristã estava, de fato, espalhada no Império Romano e Éfeso tinha uma deusa. Por muitos séculos teve uma deusa que guardava a cidade, que era chamada Diana. Quando os cristãos governaram a cidade de Éfeso, e Éfeso era uma cidade importante na região toda, que hoje é Turquia, na época era outro nome, aquela região. Então, eles trouxeram Maria e colocaram Maria no lugar de Diana. E aí, Maria foi inserida dentro da Trindade, de fato foi, e se tornou uma pessoa mediadora entre os homens e a Trindade. E Jesus está na Trindade. Então, a partir dali, Maria
se tornou, não a partir dali, mas aquele foi um momento fundamental em que isso foi solidificado e normatizado. E a mediação dos santos também já havia começado, a ideia de que há pessoas tão melhores que outras, que elas podem conceder graças aos que não são tão bons quanto elas. Então, essa é a ideia da mediação. Então, isso foi sendo nutrido dentro do dogma romano, a ponto de essa questão da mediação ter se tornado, Jesus Cristo ficou de lado. E o que era mais importante era falar por intermédio de Maria, de Ana, até a mãe de Maria, chamada Ana, tornou-se uma intercessora. Jerônimo, que traduziu a Bíblia, também foi considerado como um santo, traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, lá na cidade de Belém. Ele também foi considerado. Então, eles foram começando com essas ideias, né, de que há pessoas tão extraordinárias, tão boas, elas fazem tanto bem que elas conseguem agradar a Deus tanto que sobra. Então, o que sobra da bondade dessas pessoas pode me ajudar. Eu que não sou tão bom quanto elas, posso ter algum benefício dessa bondade delas que sobrou. Porque essa é a ideia da indulgência. E na época de Lutero, era um indulto. A igreja é a guardiã dessa bondade que sobra, dessa poupança de bondade que sobra. Então, você é um pecador. Você não é tão bom quanto foram essas pessoas aí. Mas a igreja guarda a bondade delas no banco da igreja, no armazém da igreja. Mas a igreja pode vender um pouco dessa bondade. E essa bondade faz com que você não tenha problema algum em chegar no céu. Só que essa bondade custa, tem preço. Até hoje, a igreja romana vende indulgências. Até hoje, ela vende indulgências. Existe um instituto de indulgências na igreja romana, baseado nessa ideia. Que você, comprando aquilo ali, um documento é feito, é assinado pela autoridade máxima da igreja romana, e esse documento garante que você não vai nem passar para o purgatório. O purgatório também não existe na Bíblia. É outra invenção dos romanos. Mas você não vai nem passar pelo purgatório, você vai direto para o céu. Então foi contra esse tipo de ideia que Lutero falou, não, isso aí não está na Bíblia, isso aí está errado. O único mediador é Cristo. O único. Então, naquela época já havia, na época de Lutero, havia muito disso. O governador da região onde Lutero vivia, ele era colecionador de lembranças da Terra Santa, colecionador de relíquias. Como eu citei agora há pouco aí, as cruzadas que aconteceram 2, 3 séculos antes da Reforma Protestante, os cruzados, quando iam a Israel e faziam lá as suas guerras, quando eles voltavam, eles traziam relíquias da Terra Santa. E essas relíquias eram abençoadas pelos sacerdotes lá do reino de Jerusalém, como os cruzados chamavam. E essas relíquias, então, traziam em si poder.
Então, por exemplo, se trazia um pedaço do manto que Jesus usou, um pedaço da cruz, se trazia um ossinho, esse osso aqui foi o osso do apóstolo Tomé, enfim. Então, eles pensavam que esses objetos traziam virtudes em si. Então, esses objetos eram também vendidos, assim, caro na Europa. E o governador da região onde Lutero vivia na época era um colecionador desses objetos, porque eles achavam que através disso eles iam conseguir agradar a Deus e se acertar com Deus. Como Lutero também tentou fazer, agradar e se acertar com Deus por si. Era o seu jeito. Até que ele entendeu que não adiantava. Ninguém se acerta com Deus por si. Nós somos acertados. Deus é que nos acerta a Ele, através de Jesus, né, como mediador. Que é o chamado a justificação, né? Tudo bem, Nelson? Como o Nelson fez, qualquer um pode interromper, a gente vai adiante aí, conversando. Um outro ponto que unifica também os protestantes é essa afirmação da graça. A salvação dos homens se dá exclusivamente pela graça de Deus, excluindo inteiramente as virtudes e a cooperação humana como causa do ato salvífico. Ou seja, nós não nos salvamos, isso não depende de vós, assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso está lá em Romanos. Um texto fundamental que nos ensina isso é o texto de Efésios, capítulo 2, e eu destaco apenas as partes em negrito. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos. A salvação, então, é um ato da graça de Deus, que é Deus conceder a salvação a quem não pode obtê-la por si mesmo, né? E a fé, só a fé nos méritos de Cristo e na sua morte e ressurreição é instrumento válido para que o ser humano se aproprie do presente que Deus lhe dá, a vida eterna. A fé humana não é a causa da salvação, mas o meio pelo qual somos guardados, somos resgatados e permanecemos no rebanho de Deus. Então a fé é um exercício do homem, mas é um exercício consequente da graça que nós recebemos de Deus. Então ela não é a causa, mas ela é a consequência da graça e, como tal, ela nos leva a usufruir a salvação. E então chega a essa outra pergunta: por que os presbiterianos são calvinistas, né? Presbiterianos somos por causa de João Knox, como dissemos há pouco, e calvinistas por causa de João Calvino. E algumas verdades que destacam, então, os calvinistas são essas aí. São verdades que caracterizam as ideias fundamentais do calvinismo. Os holandeses, como a flor principal lá da Holanda é a tulipa, eles pegaram a flor deles e fizeram um acróstico para guardar essas informações, né? Então, desde então, isso tem sido passado
Os holandeses foram fortemente influenciados pelas ideias calvinistas e resolveram, então, fazer isso aí. Total depravação humana, uma eleição incondicional, um limitado sacrifício, uma irresistível graça e a perseverança dos santos. Vamos falar então um pouco sobre cada um desses pontos, que é a Bíblia, quando fala sobre o ser humano, a Bíblia fala com franqueza e ela deixa muito claro que não há em nós condições quaisquer para reclamar com Deus favores, benefícios, que Deus nos deve algo. E um dos textos que claramente diz isso é esse texto de Romanos. Não sei se dá para vocês lerem, dá. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram um caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa é uma afirmação muito forte da Bíblia, que o ser humano está dentro desse quadro, essa é a nossa radiografia. Isso não quer dizer que nós somos tão ruins como temos o potencial para ser, embora alguns sejam bastante ruins, certo? Mas nem todos. Mas isso quer dizer que nenhum de nós, por si, está isento dessa situação. Então a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da santidade e da vontade de Deus. Então, daí vem a afirmação depravação total. Todo ser humano está incapacitado de buscar a Deus, de agradar a Deus. Pode até tentar, mas o profeta Isaías diz que o melhor de nós é um trapo imundo aos olhos de Deus, o melhor de nós. Então o problema é esse. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia também fala sobre a eleição. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, isso Paulo está falando a Timóteo, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Destaco aí a expressão não em virtude das nossas obras. O Evangelho chegou a nós, a salvação chega a nós, não em virtude das nossas obras. Então, a escolha que Deus faz para a salvação é incondicional, ou seja, é totalmente livre. Não há nenhuma condição que determine o que Deus escolhe
ou quem Deus escolhe. E a nossa confissão de fé, retratando, considerando essa verdade, diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, ou seja, o bem-querer da vontade de Deus, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça, e Ele escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Essa é uma afirmação muito importante, porque toda a religiosidade humana está na linha de que eu consigo agradar a Deus. Eu posso alcançar a condição de reclamar da parte de Deus algo que Ele vá me dar. E ainda que Ele não queira me dar, eu faço Ele me dar. Né? Mas as Escrituras, elas nos deixam bastante claro que Deus é totalmente livre para tomar as decisões que Ele toma. Ele decide e faz. Alguns dizem, não, mas Deus sabia disso, então Ele decidiu. Não, mas se é assim, então Deus está reagindo, Deus não está agindo. Deus não pode ser surpreendido por nós. Então, essa convicção é uma convicção que fala sobre essa eleição, essa predestinação sobre a qual a Bíblia fala tão fortemente, tão repetidamente, né? Deus é livre. Esse texto de Efésios que a gente viu agora há pouco diz que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o homem está morto e a graça de Deus é que nos dá a vida. Então, essa eleição incondicional, de fato, é um ponto também que faz com que sejamos chamados de calvinistas, né? Porque Calvino laborou muito sobre essa verdade. Pode falar. Pastor, por que temos tanta dificuldade em tratar esse assunto da predestinação? Eu acredito que a nossa dificuldade em tratar o assunto da predestinação é porque ela é muito ofensiva a nós, essa verdade, né? Nós, o nosso senso de justiça ele é muito embaralhado, muito confuso e nós queremos um Deus que reflita o nosso senso de justiça. Nós queremos. E o que é justo para mim é o que me agrada, é o que me serve. Então esse é o nosso senso natural de justiça. É o que resolve o meu problema. E quando a gente fala sobre eleição, sobre predestinação, a gente está dizendo, olha, é a justiça de Deus que vale. Porque a justiça do homem é a justiça depravada, corrompida. Então, a gente às vezes tem dificuldade de aceitar a eleição, porque a gente fica se perguntando, como é que Deus pode escolher alguns para a vida e em detrimento de outros? Como a Bíblia diz que Deus faz. Se fosse eu, salvaria todos. Eu salvaria todos.
Então, o nosso senso de justiça, ele não compreende a santidade de Deus, que o pecado ofende o ser de Deus. Então, nós começamos a elaborar o nosso raciocínio dentro da nossa convicção, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, sem ter uma visão, uma compreensão sobre a santidade de Deus, a perfeição de Deus, e como Deus nos criou a sua imagem e semelhança para usufruir dele, e nós resolvemos virar as costas para ele, abandoná-lo. E nesse instante que fizemos isso, através dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, Adão e Eva, nós decaímos da condição da nossa criação e passamos a partir daí experimentar o limite da vida. A morte se tornou uma realidade. Antes ela era apenas uma pré-ordenação, mas depois da queda a morte se torna uma realidade. Então, a nossa ideia sobre salvação, ou sobre quem Deus é sempre uma ideia assim de um Papai Noel, né? O Senhor que dá presentes, mas a gente não tem naturalmente a ideia de como o pecado ofende a Deus. E Deus não pode simplesmente fingir que deixa para lá. O pecado é uma ofensa a Deus, grave, séria. Por isso é que Paulo diz, não há nenhum ser humano bom. Não há. Todos nós ofendemos a Deus. O melhor de nós ofende a Deus. Então a predestinação, ela ataca o nosso senso de justiça. Porque nós pensamos que podemos agradar a Deus. Que nós temos algo em nós que pode ajudar Deus a resolver esse problema. Pode falar. Acrescente-se a isso também um outro pecado. Nós muitas vezes queremos saber quem é salvo. Pior, queremos determinar, discriminar. Este é salvo, aquele não é salvo. Não compreendemos que Deus não nos deu esta capacidade. Isso é muito difícil para o nosso orgulho humano aceitar. Sem dúvida que é. Sem dúvida. Então, a dificuldade nossa reside aí. Mas quando a gente leva a Bíblia a sério, e de fato deixa a Bíblia falar conosco, a gente vai compreendendo que não haveria outra forma de Deus tratar conosco a não ser na soberania dele. Não há. Se Deus precisar da minha ajuda para agir, que Deus é esse? Que Deus é esse que precisa da minha decisão para agir, para me salvar? Então, isso é o que João Calvino tentou mostrar, assim, que as Escrituras nos dizem. Novamente vem o contraponto, que é aquelas ideias que sempre tem por aí, na época deles, na nossa, tem, de que nós ajudamos a Deus. Com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes, com os nossos bons pensamentos, nós ajudamos a Deus. A promessa, ela é um instrumento, ela é um veículo que Deus usa no tempo
e na história, na nossa história, para revelar essa verdade. E isso é muito boa a sua pergunta, porque Deus criou a humanidade se afastou de Deus, Deus resolveu destruir a humanidade, mas salvou uma família, a família de Noé, recomeçou a história, mas a humanidade de novo se distancia de Deus, a perversidade vai em frente, Deus disse para a humanidade se espalhar, povoar a terra, cuidar da terra, os homens resolvem ficar juntos e construir um prédio, a Torre de Babel, Deus demole aquela ideia, a humanidade se espalha, e Deus vai buscar lá na Caldeia Abrão no caso, na época. Deus busca lá na Caldeia, na Babilônia, Abrão, e promete cuidar dele. Aí entra o elemento, quer dizer, é renovado o elemento da promessa, porque a promessa já havia acontecido no Éden, né? Quando Deus prometeu a Adão e a Eva que os traria de volta à presença dele por um filho. Mas essa promessa é renovada com Noé e essa promessa é renovada com Abraão. E Deus então traz eles como peregrinos para Canaã. Deus cuida deles, afirma e confirma a promessa a eles. Eles têm um filho, o filho tem outro filho, e de Jacó nascem 12, 13 na verdade, com Benjamim. E então é estabelecido o povo, né, os descendentes de Abraão. Tudo isso é promessa que Deus está cumprindo e cumprindo. O que fez Deus escolher Abraão? Abraão era melhor do que qualquer um dos caldeus vizinhos dele? Não. Abrão significa, é um nome caldeu que significa adorador dos astros. Josué, o livro de Josué, quando fala de Abrão, diz que Abrão era idólatra. O livro de Josué. Nosso pai era um idólatra na Caldeia. Mas Deus foi lá. Como eu disse há pouco, Deus é o Deus de histórias. Ele se acomoda e se relaciona conosco em histórias. Por causa disso, a resposta dele é Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus traz Abraão, faz a promessa e cumpre a promessa. E o apóstolo Paulo diz que para Deus revelar o caráter dele aos descendentes de Abraão, Deus revelou a lei. A lei é santa, é justa e é boa, porque ela retrata a Deus, ela revela a Deus. E a lei mostra que eu sou pecador, porque nenhum ser humano cumpre a lei. Tanto é que na lei diz que o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, antes de entrar no Santo dos Santos, precisava sacrificar um animal, pegar o sangue daquele animal e colocar sobre si, antes de entrar nos Santos dos Santos, com sangue, para colocar sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. E dentro da Arca da Aliança estava guardada as tábuas da lei, quebradas. Então é uma figura poderosa sobre a necessidade de intercessão, de propiciação, que o próprio Deus haveria de providenciar finalmente em Cristo. Então, a promessa é um veículo através do qual Deus revela a eleição. O que fez Deus escolher Abraão?
a não ser a liberdade que Deus tem de escolher? Abraão era um idólatra, como todos eram idólatras lá. Nelson. Uhum. Para Adão e Eva, sim. Então, acho que depois daí É. Para Adão e Eva, houve... Essa é uma discussão que a igreja tem tido por séculos. A situação dos anjos é diferente da situação dos homens, biblicamente falando. E Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e na condição de habitantes do paraíso, do Jardim do Éden, eles tinham a liberdade de escolher servir a Deus, viver na comunhão com Deus, como viviam, ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, dela não comereis. Então ali eles tinham toda a liberdade, ali. Mas ali eles estavam dentro do que a teologia reformada, protestante reformada chama do pacto de obras. Eles tinham liberdade, mas tinham responsabilidade. O que eles fizessem determinaria o que viria a ser. Então eles viveram no jardim, na presença de Deus. A gente não sabe por quanto tempo, porque a Bíblia não fala quanto tempo eles viveram. Podem ter vivido 1 ano, 10 mil anos, sei lá. Isso não é informação que a Bíblia nos dá. Mas a Bíblia nos fala que houve um dia em que eles transgrediram a vontade de Deus. E Deus havia dito que no dia que eles comessem daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E é importante a gente notar que a morte foi uma pré-ordenação. Não foi uma predestinação. Foi uma pré-ordem. E é importante a gente notar que sempre quando a Bíblia fala sobre eleição e predestinação, a Bíblia fala para a vida e nunca para a morte. Nunca. Deus não predestina ninguém à morte. A morte é a consequência do pecado. É isso que a Bíblia diz. O pecado produz a morte. Então, quando eles transgridem, quando eles pecam, a morte vem, os dias deles passam a ser dias contados. Então, olha, vocês vão viver tantos anos, vocês agora vão ter filhos dessa maneira, vocês agora vão ter que trabalhar a terra que, além de produzir coisas boas, vai produzir espinhos, e vocês vão ter que suar o rosto, enfim, as consequências da morte, né, que o apóstolo Paulo em Romanos 8 fala que a criação está aprisionada também por causa do pecado do homem. Então, nós hoje não temos livre-arbítrio. Essa é outra ofensa que a gente não gosta de ouvir, porque a gente quer decidir. Mas nós não temos condição de decidir, porque nós estamos condicionados pelo pecado. Ninguém tem uma vontade alheia à sua natureza. A nossa natureza é a natureza de pecadores.
Nós não podemos ter uma vontade alheia de quem nós somos. Nós somos pecadores. Então, a melhor decisão que eu tomo é a decisão de um pecador. Não é uma decisão santa. Então, a não ser que Deus venha ao meu encontro e me resgate, e me resgatando, resgata pelo perdão que Ele realiza pelos méritos de Cristo, Ele me resgata e Ele me coloca numa nova condição. Mas mesmo nessa nova condição eu não tenho livre-arbítrio, porque eu continuo sendo pecador. Então, mesmo a pessoa que acredita em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, continua com o aprisionamento da natureza. Esse aprisionamento terminará no novo céu e na nova terra. É o que a Bíblia diz. Mas nessa condição que nós temos de vida, nós estamos condicionados ao pecado, a viver no mundo de pecadores. Então, Lutero tinha uma expressão muito forte, ele dizia: o nosso arbítrio é servo da nossa natureza. Por exemplo, nenhum de nós pode resolver viver no mar, dentro do mar, porque não é da nossa natureza. Nenhum peixe pode resolver viver fora da água, porque não é parte da natureza dele, não é. Todas as nossas decisões, todas as nossas resoluções estão condicionadas a quem nós somos. Um exemplo também. Nós brasileiros pensamos e tomamos as nossas decisões diferentes de um argentino, diferentes de um chileno, diferentes de um norueguês. Porque a língua que nós falamos nos condiciona, o nosso jeito de pensar está condicionado pela língua que nós falamos, pela cultura que nós experimentamos, como os outros também estão. Então, nós estamos dentro de uma condição que nos incapacita a decidir fora dela. Por isso, a salvação é pela graça de Deus. Deus é que vem, como foi a Abraão, lá na Caldeia, o encontra, nos encontra e nos dá uma visão e uma razão diferente para viver. A nossa vontade está sendo santificada à medida que nós convivemos com Deus, à medida que nós atendemos à vontade de Deus. Então, é óbvio que um discípulo de Jesus Cristo, ele aperfeiçoa a sua maneira de viver, passa a viver com os valores de Deus nesse mundo complicado e corrupto, mas mesmo assim, ele está circunstanciado, ele está condicionado. E é a graça de Deus presente que nos ajuda a viver de maneira nova. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos 5, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso à graça que nos mantém firmes. Nós não estamos firmes na fé por nossa conta própria. Nós só nos mantemos firmes na fé porque a graça de Deus está conosco. E o nosso tempo se foi. Gente, e a lição ficou aí pelo meio, mas acredito que foi mais importante a gente conversar sobre esses assuntos que vocês trouxeram. Vamos orar a Deus, então? Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele. Ajuda-nos, ó Deus, a traduzir esse olhar para uma vida de fé, atitudes de fé, coerentes com Ele. E que o Evangelho seja a grande força motriz da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo para vocês, então.